Olá, nesse quarto vídeo nós vamos ver como é a organização dos livros em nossas Bíblias. Eu já começo avisando que há uma diferença na forma de cadernar os livros e às vezes até nos livros que são contidos na encadernação conforme as tradições cristãs e judaicas. E é isso que a gente vai ver aqui agora e depois o que fazer com isso, como escolher adequadamente, como entender a diferença entre as edições que a gente tem em mãos. Tradicionalmente, né, as edições modernas das Bíblias, pelo menos na tradição cristã, elas estão divididas em Antigo e Novo Testamento. Eu já falei em outro momento, e a gente vai ver mais porque que talvez não seja o melhor título, Antigo e Novo Testamento, mas essa é a visão tradicional, a divisão tradicional, fica mais fácil a gente se referir assim, tendo o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, chamados históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, que são um conjunto de profetas. O que faz diferença entre eles, a gente já viu isso, não é a importância deles, é o tamanho dos livros, e aqui nos livros históricos eles vêm numa continuação do Pentateuco, que é chamada a Lei, né, na Bíblia hebraica, o Gênesis, o Êxodo, e esses outros livros aqui, eles contam desde a origem do mundo até a formação do povo de Israel e a libertação do povo de Israel com a Páscoa e as leis que Deus dá no deserto para esse povo seguir e ser testemunha do seu ser testemunha da sua lei. Depois nós seguimos com a entrada em Canaã, os primeiros momentos em Canaã, a criação da monarquia, uma mudança muito grande na forma do povo se organizar aqui, na monarquia que começa com Saul, com Davi e Salomão, depois os dois reinos se dividem, né? E temos, esse daqui conta a história dos reinos, e depois temos esses livros que contam a história do exílio e pós-exílio, o período pós-exílico, logo no retorno, quando o primeiro reino de Israel é levado cativo para a Síria, e depois o reino de Judá, que ficava ao sul, é levado cativo para a Babilônia. Bem, tem muitas histórias a se conhecer aí. O fato é que o reino cativo na Babilônia volta, né? Os assírios eles criam uma substituição, levam as pessoas cativas de um lado e põem outros cativos naquele território. Os babilônicos não fazem assim e permitem, depois no período persa, quando cai o Império Babilônico, o Império Persa permite que os judeus voltem a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo, que são esses livros aqui. Os livros poéticos, que são também chamados livros de sabedoria, né? A gente tem um conjunto deles muito conhecido, né? E finalmente os profetas. Esses livros estão todos muito relacionados, e no Novo Testamento temos os Evangelhos e o livro de Atos, que contam a vida de Jesus, os ensinos de Jesus e os primeiros apóstolos, as cartas apostólicas e o livro de Apocalipse. No entanto, essa relação de livros aqui é a que é adotada nas edições protestantes e nas edições judaicas, sendo que há alguma diferença na organização, na forma de organizar os livros nas edições judaicas, né? As edições católicas, elas trazem alguns livros a mais, né, que não constavam aqui. A gente vai ver o porquê disso, e no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho esse tipo de informação,
como que isso se constitui, como chegam a se formar essas tradições, né? Nos sapienciais, que são os livros de sabedoria ou poéticos, aqui nós temos 2 livros que, aliás, são muito bonitos, que não constam aqui no cânon judaico. Depois eu vou explicar a diferença entre esses cânons, o cânon judaico, o cânon católico e o cânon protestante. As diferenças são pequenas, né? Tudo que está aqui está no cânon protestante e católico. E, obviamente, tudo que está nesses livros do Antigo Testamento estão no cânon judaico, embora eles não se refiram por Antigo Testamento, obviamente, mas estão no cânon judaico, católico e protestante, todos esses livros. A única diferença é que o cânon católico tem mais estes livros entre os livros históricos, né? E mais algumas pequenas diferenças, alguns acréscimos dentro dos livros proféticos de Daniel, por exemplo. Tá? E o cânon judaico, ele organiza estes mesmos livros, obviamente sem chamar de Antigo Testamento, não faz sentido para eles isso, eles organizam com o nome de A Lei, os Profetas e os Escritos, ou Tanakh, que são os mesmos livros que estão aqui, e os mesmos livros que estão aqui, com exceção desses que estão em vermelho, né? Então, há um conjunto de livros que é comum, mas eles unem alguns livros. Por exemplo, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel. Na organização judaica, esses livros não estão separados, eles estão unidos, porque não há problema algum, né? É o mesmo livro, é o mesmo conteúdo. E eles organizam na lei, nos profetas e nos escritos, que são os livros de sabedoria, basicamente os livros de sabedoria, mais Lamentações, que consta aqui nessa forma de organizar Lamentações, consta junto com o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e alguns livros dos profetas, que é o livro do profeta Daniel e o livro de Esdras e Neemias, que constam aqui entre os históricos, estão entre os escritos aqui. Esses daqui porque são livros posteriores ao exílio babilônico, não são livros, crônicas conta basicamente a mesma história que estão nos livros de Reis, mas foram organizados já no retorno do exílio babilônico. Então, por isso eles estão separados como esses rolos. Estão separados e chamam-se rolos, a gente já viu porque na antiguidade a gente não tinha encadernação na forma de livros. Basicamente, essa é a estrutura da maioria das Bíblias que você pegar, você vai ver que ela segue um desses modelos aqui. É muito mais difícil você encontrar uma edição, sobretudo as edições cristãs, não seguem esse modelo, embora ele seja bastante interessante, né? E há uma raiz por qual essa tradição vem sendo adotada, que a gente vê depois. Então, para fixar bem, né, a gente tem o Pentateuco, são 5 livros da lei, né, melhor do que Pentateuco, chamam os livros da lei, os livros históricos, que contam a continuidade desse percurso de Israel, os livros poéticos, os profetas, né? E no Novo Testamento, os evangelhos, o livro de Atos, eu também poderia considerar todos eles juntos aqui, e as cartas de Paulo, as outras cartas apostólicas e o livro de Apocalipse. Eu estou chamando de cartas apostólicas, embora não necessariamente todas as cartas tenham sido escritas pelos apóstolos, por exemplo, Hebreus, mas elas estão dentro do ensino apostólico, né? E são todas escritas no primeiro século, no contexto aí do primeiro momento
depois que Jesus não está entre nós, da sua morte e ressurreição, as pessoas que andaram com ele escreveram esses livros. Né? Bom, então na Bíblia hebraico e cristã, na versão protestante, nós temos 39 livros aqui. Na Bíblia toda tem 66 livros, dividido em duas grandes coleções, sendo que as escrituras apostólicas reúnem 27 livros e as escrituras hebraico-cristãs, ou simplesmente hebraicos, a Bíblia hebraica, 39 livros, na encadernação judaica, 22 livros, por conta dessas pequenas diferenças que eu falei, mas são os mesmos livros. As edições católicas, que seguem uma parte do que está na Septuaginta, unem a mais 7 livros que são chamados, na tradição católica, de deuterocanônicos, no segundo cânon. Né? E eles se agregam, então, a esses 39 livros das escrituras hebraicas, que elas não reconhecem eles dentro do cânon, e os protestantes seguiram essa tradição judaica. Esses 7 livros deuterocanônicos, que são esses que eu já tinha mostrado anteriormente, com algumas adições, né, alguns trechos em Esther e no livro de Daniel, que não constam. Eu realmente prefiro esses livros sem essas adições, e trechos em Jeremias. Aqui o estudo de Jeremias já seria mais complexo um pouco. E algumas pequenas diferenças que a gente pode encontrar na numeração dos salmos ou outras coisas do gênero. Né? E na tradição judaica, portanto, só o Antigo Testamento, né, a lei, os profetas e os escritos, que nas Bíblias protestantes são 39 livros, os mesmos também estão nas Bíblias católicas, eles são agrupados nessa tradição em 22 livros. Né, podem ser chamados de Tanakh ou Bíblia Hebraica, e assim por diante, né, que estão organizados, então, a lei, os profetas, que aqui você pode perceber que se reúnem os livros chamados históricos e proféticos, e os livros de sabedoria, os escritos, com Salmos, Provérbios e Jó, e os 5 rolos, que são separados aqui, porque eles são lidos nas festas, nas principais festas judaicas. Bem, feita essa apresentação, né, a gente tem uma pequena diferença na numeração dos salmos e outras pequenas diferenças que não fazem, não são necessárias de num momento assim tão inicial. A gente já está vendo aqui bastante coisa e elas não afetam o conteúdo. Bem, essa então é a organização dos livros, aqui com as suas abreviaturas, né? Nessas 3 tradições, voltando a dizer, o que diferencia essas 3 tradições, na verdade, em termos de Novo Testamento ou escritos apostólicos, não há diferença nenhuma nas tradições cristãs, seja católica, seja protestante, são os mesmíssimos livros, as mesmas traduções, inclusive, né? São aceitas por todos. E no que se chama de Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica, mais corretamente, que é também totalmente aceita, também podemos chamar de Bíblia Hebraica cristã, considerando toda essa reunião desses livros. Nessas daqui é que você não tem diferença entre os livros que você vai ler nas edições protestantes e os livros que você vai ler na tradição judaica. É apenas a forma de organizar que é diferente. Os mesmos livros, inclusive, estão na tradição católica. A única diferença é que a tradição católica tem alguns livros a mais, chamados deuterocanônicos, que não são aceitos como inspirados nas outras tradições. Bom, e o que eu faço com essas diferenças? Você poderia me perguntar. Não é?
É uma boa pergunta, né? Vem, em parte, ela pode ser respondida de que tradição você vem, mas também você pode, por exemplo, quando eu abracei a fé cristã e percebi logo de início que haviam essas diferenças nas Bíblias, conversando também com as pessoas, eu tive que me posicionar. Eu falei, bom, e como que eu faço? Né? E eu conto daqui a pouco qual foi, mas antes disso, tem uma coisa que é mais importante do que todas essas. Né? Nós temos a Bíblia, nós temos a Escritura, né, para a nossa instrução, para a nossa leitura, para a nossa edificação e para enfrentarmos também, aprendermos a enfrentar diversas circunstâncias que encontramos, ou mesmo para estudos, interesses de estudo, históricos, de erudição. No meu caso, eu faço uma leitura devocional, uma leitura de fé. Né? Mas nós temos, então, essa Bíblia hebraica, com a lei, os profetas e os escritos. Já vimos que são basicamente os mesmos livros, organizados de formas diferentes, e a Bíblia judaico-cristã, ou hebraico-cristã, que inclui, no caso, a tradição cristã, que são os livros apostólicos, os Apocalipse, as cartas apostólicas, Evangelhos e Atos. Né? Inclui todos esses livros, né, na Bíblia judaico-cristã, e estes daqui são os mesmos livros da Bíblia hebraica. Né? E também é importante de se dizer que esses livros formam um todo. Os livros dos escritos apostólicos, ou Novo Testamento, eles emergem, eles surgem a partir dos escritos hebraicos e citam dezenas e dezenas de vezes o conteúdo desses livros para apresentar seus ensinos. Então não há essa cisão, não há cisão aqui. Né? Para os cristãos não há cisão aqui. No entanto, a gente tem ainda essa forma de organizar os livros de um modo diferente e tem a questão desses livros aqui. Qual seria a minha recomendação na forma de ler os livros? Né? Se você fala, bom, mas eu quero ler eles em sequência. Sinceramente, não há diferença fundamental em você ler nessa sequência ou nessa sequência. Eu acho interessante a leitura na sequência, porque, por exemplo, se você observar bem aqui, chamando de Pentateuco ou de lei, que é a forma mais correta de chamar aqui mesmo, né, não há diferença nenhuma nessas três tradições com esses livros. E essa sequência aqui é uma sequência histórica, então você lendo por aqui vai dar a mesma sequência que você vai ter aqui, só que aqui você passa a ler os profetas, se você estiver lendo na sequência, o que é muito coeso, é muito bom, não é? E você lê, ou você lê aqui primeiro os livros poéticos. O importante que você precisa saber é que, por exemplo, os livros dos Salmos, eles fazem referências, infinitas referências à lei e aos livros proféticos. E mesmo esses livros fazem referências aos Salmos, por exemplo. O livro de Jonas tem inúmeras referências que só quem está familiarizado com o texto já começa a perceber com o livro de Salmos. Há esse entrelaçamento dos livros. Então, minha recomendação é: abra a sua Bíblia e vá seguindo como está lá, ou siga essa outra tradição, que também é muito bonita. Né? A única coisa que eu recomendaria, se você me permitir, fica a seu critério, né, é que você lesse primeiro os livros que são consensuais da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, se você preferir. Leia os livros que são consensuais, na ordem em que estão nas encadernações que você tem aí, e leia os livros cristãos, que são exclusivamente cristãos, que contam os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Depois que você estiver bem familiarizado com isso, leia então os deuterocanônicos. Faltou deuterocanônicos, faltou um E aqui. Mas você leia, a minha sugestão é que você pegue o que é consensual primeiro e depois você vá ampliando as suas leituras se você quiser. Eu, por exemplo, depois de ler algumas vezes essa parte que é consensual,
Eu frequentemente leio, sobretudo, os livros de sabedoria dos deuterocanônicos. Tá? Mas fica então aqui a minha recomendação: leia primeiro o que é consensual no Antigo Testamento, não há diferença no Novo Testamento. Essa é a minha recomendação. Bom, agora que vimos como é a organização dos livros em nossas Bíblias, e eu volto a dizer, essa aqui é uma sugestão minha, respeito totalmente se você pensar diferente, quiser fazer diferente. O que importa é o espírito com que você lê as Escrituras. É aí que vai ter muita diferença, mas a gente vai falar muito sobre isso mais para frente nesses vídeos. Bem, agora que já sabemos como é a organização dos livros em nossas Bíblias, por que temos esses diferentes modos de organizar os livros em nossas Bíblias? O próximo vídeo é sobre essa questão, né, e que vai dar algumas informações adicionais sobre as nossas tradições. Então, convido vocês agradeço quem assistiu até aqui, convido vocês a verem o próximo vídeo, em que a gente vai entrar um pouquinho de por que se formaram essas tradições diferentes e por que é importante, se você quiser se aprofundar muito nas Escrituras, você saber disso. Caso contrário, voltamos à questão: como lemos as nossas Bíblias?